Shalom Adonai, a graça e a paz do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Neste momento, nós estaremos orando para a abertura do nosso culto ao vivo, onde Deus tem uma palavra para você. Deus vai falar contigo poderosamente. Deus de perto, Deus de longe, vai te abraçar e visitar o seu lar. Vamos orar neste momento, vamos convidar Jesus a estar ao nosso lado. Um povo espalhado pelos quatro cantos deste planeta chamado Terra. Seja bem-vindo, mulheres, homens, famílias, lares, casas, nações. Que Deus tem uma palavra para a sua vida. Tenho certeza que Deus vai visitar a sua mente, seu coração. Vamos orar neste momento. Pai amado, Pai querido, Deus de perto, Deus de longe, deixa termos a tua face sobre a nossa face, Senhor. Que fale o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Consolador se revele às nossas vidas e que junto possamos, um só povo, numa só fé, na mesma unidade, servir ao Senhor em espírito e em verdade. Pai, mulheres, homens, clamam, choram, oram, se ajoelham, se consagram para te ouvir. Fala conosco, meu Pai, que neste dia o Senhor resplandeça com a tua glória e o teu poder sobre este culto, sobre esta igreja. A paz de Jesus Cristo. É bom te encontrar aqui, meu irmão e minha irmã, em Cristo Jesus. Shalom Adonai. Amados irmãos, pastores, pastoras, igrejas, missionários, evangelistas, homens e mulheres. A palavra de Deus hoje é: pensando como Jesus. Eu e você temos que pensar como Jesus pensa. E nós vamos meditar no livro de Salmo, capítulo 112, versículo 7. Assim diz o Senhor: não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Não terá medo de notícias, não terá medo de notícias de guerras, de doenças, de fome, não terá medo do que o mundo está falando. A palavra de Deus está nos chamando um alerta. Jesus quer que você pense como ele pensa. Não tenha medo, não se desespere. Temos que sentir o cheiro de Cristo nas nossas vidas. Não tenha medo, minha irmã. Não tenha medo, meu irmão. Deus está querendo tirar o medo da igreja. Tirar o medo da igreja. Pois esse medo pode atrofiar a sua fé e a sua vida. Temos que pensar como Jesus agiria nessa situação em que você se encontra neste momento. Como Jesus pensaria em falar, em decidir o que você precisa agora falar e decidir. Eu e você temos que pensar como Jesus. Quando nós pensamos como Jesus, nós sentimos paz de espírito, aquela paz que rompe todo o entendimento. Quando pensamos como a mente de Jesus, nós guardamos a nossa mente, as nossas ações, para quem segue os mandamentos. Quando nós pensamos como Jesus, nós guardamos o pensamento dele, os mandamentos dele. Eu não sei o que você enfrenta neste momento. Eu não sei o tamanho do seu gigante,
desta luta que você se encontra. Mas bem rapidamente eu quero te trazer uma mensagem da parte de Deus. Pense como Jesus. Quando você pensa como Jesus, você pensa o que Ele te prometeu na Bíblia Sagrada. Quando nós pensamos como Jesus, nós não vamos esquecer de seus mandamentos. Quando nós pensamos como Jesus, nós vamos ter a certeza que nós somos a melhor e a maior criação de Deus. Quando nós pensamos como Jesus, nós aprendemos a nos amar, a nos cuidar, a nos valorizar. Nós temos que nos valorizar mais. Jesus, ele sempre pensou por você. A vida de Jesus toda foi pensando por mim e por você. Em nenhum momento Jesus pensava somente nele. Jesus foi até o final da cruz do Calvário com pensamento em você. Para que você sempre pense que você é um ser, você é alguém, você tem valor. O mundo quer te tratar como nada. O mundo quer te tratar como lata de lixo. Mas Deus, ele te trata sempre com o mesmo pensamento. Ele te ama. Jesus te ama de tal maneira que no pensamento dele ele sabia que tinha uma cruz esperando ele. Todo o tempo ele sabia que a cruz não era dele. A cruz era sua. A cruz era minha. Mas ele foi para aquela cruz com um pensamento. Eu vou salvar essa mulher. Eu vou salvar esse homem. Eu vou salvar essas famílias. Se você precisa tomar uma decisão hoje, para amanhã ou para o futuro, pense como Jesus pensaria neste momento. Eu vou lhe falar alguns pensamentos de Cristo que você tem que pensar 24 horas. Tem pensamentos que você não pode esquecer. Tem pensamentos que você tem que guardar no seu coração, para que você nunca esqueça do amor de Cristo por você. Eu gostaria que você ouvisse com atenção essa mensagem, porque com certeza ela pode mudar a sua história para melhor. Como Jesus quer que você pense agora neste culto ao vivo. Ele quer que você pense como Salmos 112, versículo 7. Não tenha medo dos maus rumores, das más notícias. O seu coração tem que estar firme, confiando em Deus. Um outro pensamento que ele quer que você pense está lá no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 25. Olha o pensamento que Cristo tem para a sua vida e para a minha vida. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Um outro pensamento que Deus quer que você pense 24 horas está no Salmos 112, versículo 1. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande gozo. Deus manda você louvar e você guardar os pensamentos dele. Os pensamentos dele são mandamentos. Versículo 2, um outro pensamento que Deus quer que você pense e que eu pense. A sua descendência, a minha descendência, será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Versículo 3, um outro pensamento que Deus quer que você pense, que eu pense. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanecerá para sempre. Outro pensamento, versículo 4. Aos justos nasce luz nas trevas,
Na escuridão, o justo vê a luz chamada Jesus. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Pense que ele é piedoso, misericordioso. Ele é justo. Versículo 5, um pensamento que ele quer que você pense. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Versículo 6, na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Amados, o Evangelho de Cristo é repleto de pensamentos. Nós, para sermos fortes, valentes e corajosos, nós temos que aprender a pensar como Jesus. Sabemos que tem dias que são dias difíceis. O próprio Jesus recebeu notícias terríveis. Quantas notícias chegaram a Jesus? Notícias que entristeceram o coração dele. Uma das notícias que entristeceu Jesus: Lázaro está doente. O seu amigo Jesus, Lázaro, morreu. Jesus chorou. Mas eu tenho que pensar com o pensamento de Jesus. Jesus recebeu a notícia de morte, mas Jesus foi lá e ressuscitou o morto. Eu sei que tem momentos em que nós perdemos pessoas que nós amamos, familiares, amigos, conhecidos, vizinhos. De repente, Deus leva essas pessoas. Mas nós temos que pensar como Jesus. A Deus cabe a vida, a Deus cabe a morte, a Deus cabe a ressuscitar quem Ele quer. Pense como Jesus. Se tem algo morto na sua vida e Deus tem promessa para ressuscitar, chame à vida o que está morto. Um dos pensamentos de Jesus recebeu uma notícia muito ruim. Jesus, não temos comida para dar a mais de 5.000 homens e mulheres e crianças. Uma notícia terrível. Significa que o povo iria ficar com fome. Jesus apenas falou: o que tens? Você tem que pensar como Jesus. A situação pode ter dito a você que sua casa, a sua despensa, não tem comida para você e para sua família mais para hoje, nem para amanhã. Você não pode sair desesperado, entrar em uma depressão, cometer um suicídio, perder sua fé, se revoltar contra Deus, ir no supermercado, ou na mercearia, ou na padaria, roubar. Não. Como Jesus ele pensou. O que tu tens aí? Temos uns pãezinhos e uns peixinhos. Me traga o pouco que vocês têm. Pense como Jesus. Pega o pouco. Se o pouco é o prato vazio, é a panela vazia, pega a panela vazia. Pega o prato vazio. Se o pouco é um pouco de macarrão, é um pouco de açúcar, um pouco de farinha, um pouco de pão, é um pouco de peixe, é um pouquinho de carne, são poucos ovos. Pegue o que você tem e levanta ao céu com o pensamento de Jesus. Multiplica para o mim, para o meu povo e para quem precisa enquanto houver fôlego na minha vida. O pensamento de Jesus é ressuscitar o morto, é multiplicar o pouco para que não falte mais. De repente você pode ter recebido uma notícia de uma enfermidade incurável. O que Jesus ele pensou? Eu faço o cego enxergar. Eu faço o aleijado andar. Eu curo o leproso. Eu curo o epilético. Vamos pensar como Jesus. A cura para todas as enfermidades em Jesus Cristo. Comece a pensar como Jesus, que Ele pode andar sobre as águas e você também pode, sobre as águas da impossibilidade.
O mundo fala que acabou a comida. Pensamento de Jesus: acabou a comida, eu providencio a comida. O mundo fala: é morte. Jesus disse: é morte? Não é morte. Dormes, ressuscita e ressuscita. O mundo fala que há notícia que não tem cura, e ele diz: tem cura. O cego enxerga, o mundo fala, o coxo levanta e o cura a lepra. O mundo fala: você está só, e Jesus fala: eu estou acampado ao seu lado. O mundo fala que é impossível acontecer esse milagre, e ele fala: no meu nome, Jesus Cristo, nada é impossível para aquele que crê. O mundo fala: os inimigos estão vindo, Jesus. As carruagens são poderosas, são arcos, flechas, calúnias, invejas, macumbarias, feitiçarias, dificuldades, situações financeiras. O marido se perdeu, a esposa se perdeu, os filhos foram para o mundo, o desemprego, não tem onde morar, dos débitos, as contas atrasadas. E Jesus fala: eu resolvo isso tudo em um só tempo, em um só momento, agora. Pensando como Jesus, nós vamos pensar assim: não há nada impossível que Jesus não possa resolver. Pense como Jesus. Quando o desespero bater na sua porta, não pense com desespero, pense com Jesus. Quando aqueles falarem que para você não dá mais, não tem mais jeito, pense como Jesus ele pensaria no seu momento, na cruz. Como Jesus ele pensou na cruz. Todos, os que serviam, os que não serviam, os ateus, os cristãos, todos acreditavam que ele tinha verdadeiramente morrido. Pensa como Jesus: eu não morri, eu vou apenas desaparecer daqui 3 dias, porque eu vou ali no inferno e vou saquear, salvar vidas que estavam lá. E eu vou voltar e aparecer a Tomé de mãos furadas. Pense como Jesus: nem a morte me vencerá. Pense como Jesus: viva hoje, não pensando como vai ser amanhã. Viva hoje, sabendo que esse dia basta para Jesus resolver tudo que eu e você precisamos. Pensando como Jesus, nós vamos fazer como? Quem esqueceu de você, quem não te liga mais, quem não te procura mais, quando voltar a te procurar, você tem que pensar como Jesus ele faria. Eis-me aqui, o que você precisa? Vamos pensar como José do Egito. Tinha todo o poder, todos os motivos e toda a força para eliminar e matar os 3 irmãos ajoelhados na frente dele. Eu tenho que pensar como José do Egito. Sabe quem sou eu? Eu sou aquele que você vendeu para os escravos. Eu sou aquele que vocês falaram para o meu pai que eu tinha sido devorado por um animal feroz. Eu sou aquele que vocês maltrataram e me abandonaram. Mas eu quero dizer a vocês, eu estou com pensamento de vida, de paz e de perdão. Vai buscar o nosso Pai, que eu quero alimentar, dar casa, dar teto, dar banho e dar alimento e amor a vocês. Como nós vamos pensar como Jesus quando nós formos confrontados na nossa fé? Como nós temos que fazer? Temos que pagar ódio com ódio? Não. Quando alguém te odiar, quando alguém usurpar você, quando alguém te trair, quando alguém mentir para você, te roubar, te prejudicar, te caluniar, pense como Jesus pensou na cruz. Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Pense como Jesus
Pode até uma mãe esquecer do teu próprio filho, abandonar o teu próprio filho. Mas Deus se compadecerá de você, porque o seu nome está gravado nas palmas da mão de Deus. Pense como Jesus, o meu nome, o seu nome, está gravado, registrado nas mãos de Deus. Todos os dias, Deus está de mãos abertas. E quando Ele olha, Ele pensa no teu nome e no meu nome. Não tem um dia que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, se esqueceu de você e nem de mim. Se você até agora chorou dores, chorou percas, pensa como Jesus. Transforme o choro de tristeza em choro de alegria. Após a tempestade, após a guerra, vem a bonança. Pense como Jesus. Pedro, você pode andar juntamente comigo sobre as águas, Pedro. Basta você pensar como eu estou pensando, Pedro. Não olhe para o problema. Se Jesus Cristo tivesse andado todo o percurso da vida dele, pensando na morte da cruz, pensando nos pregos, na coroa de espinho, pensando numa dor imensurável, ele não teria tempo para os discípulos, para curar os enfermos, ressuscitar os mortos, evangelizar os perdidos. Jesus deixou a cruz, os espinhos, nas mãos de Deus. E Jesus pensou, eu tenho que fazer o que Deus mandou, salvar o mundo, salvar as pessoas, amar o próximo. Quando nós olhamos para os problemas em que nós enfrentamos, nós corremos o risco de esquecer da nossa missão maior. Buscai o reino de Deus e a tua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Pense com Jesus. Não fique vivendo o pensamento dos teus problemas. Pense em Jesus. Jesus resolve problemas. Jesus ainda soluciona e Ele vai continuar resolvendo e solucionando os problemas. Pense como Jesus. Ele levanta o caído. Ele faz o fraco ficar forte. O caído Ele faz ficar em pé. Pense como Jesus. Ele pensou, nem a morte pode me vencer. Não tenha medo da morte. Não desafie a morte. Mas não tema a morte, que nem a morte pode vencer o cristão. Após a morte na terra, pense com Jesus, ascenderemos ao céu. Lugar sem dor, sem amargura e sem tristeza, sem guerra e sem pecado. Pense como Jesus, perdoe quem te ofende. Peça perdão a quem você ofendeu. Pense como Jesus, do pouco Ele faz muito. Do esquecido Ele faz lembrado. Do pobre Ele faz rico. Do desconhecido Ele faz honrado. Reconhecido. Pense como Jesus. Pense como Jesus. Você não sabe o que pensar agora. Pense. Fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Por que eu vou me preocupar com o amanhã? Se Jesus disse que eu tenho que pensar como Ele pensa, agir como Ele age, falar como Ele fala. Pense como Jesus. Você quer isso, Jesus? Jesus olhava e dizia, não me pertence, não faz parte do meu corpo. O que te oferece, irmão, o que te oferece, irmã, e não faz parte do corpo de Cristo, não pertence a você. Os convites que estão te fazendo, mulher, homem, as bandejas que estão te oferecendo, se não pertence a Cristo, não pertence a você. Se este convite, se este contrato para assinar, se essa proposta, esse desejo, esses olhares, esse emprestar de ouvidos, esses toques errados, esses caminhados desviados, não pertence
a vontade de Cristo. Não pertence a você e nem a mim. O que nos pertence é o que pertence ao corpo de Cristo. Nós temos que ser cristãos, pensantes, com mentes de Jesus Cristo. Não siga homens. Jesus Cristo não seguiu homens. Os homens que quiseram seguir a Jesus começaram a pensar como Jesus. Enquanto Pedro pensava como Pedro, Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando Pedro pensou pela primeira vez como Jesus. Meu Deus, qual foi a primeira vez que Pedro pensou como Jesus? Pedro, lavando rede, Pedro. Guardando rede, Pedro. Que é isso, Pedro? Tem esse mar, esse rio para você pescar. Pedro pensava como pescador humano. Pedro pensava como pescador de barco, de peixes. Aí Jesus disse: Pedro, volta, Pedro, no mesmo lugar, mas com pensamento na pesca maior. Pedro só voltou a pescar muito porque ele foi com os pensamentos de Cristo. Quando nós pensamos como Cristo, os peixes vêm para a nossa rede. Minha filha, meu filho, esta palavra é para a família Castilho e para a sua família. Os pensamentos em Cristo traz paz e esperança. Gera o impossível acontecer. Não pense em você, que é só você que tem problema. Não pense em você, que é só você que perde, que chora, que é perseguido, é humilhada. Eu também sou. Muitos são. Jesus foi. Mas quando eu comecei a pensar como Jesus, eu não penso no que eu vou comer amanhã, no que eu vou me vestir amanhã, no que eu tenho que pagar amanhã, onde eu vou morar amanhã. Eu penso que Ele é hoje. E amanhã é outro dia. Eu penso que hoje já está tudo preparado com os pensamentos dele. Eu penso como Jesus. Se seu filho te pede um pão, você vai dar uma pedra? Não, Jesus, eu não vou dar uma pedra. Eu vou fazer de tudo honestamente. Eu vou tirar até de meu corpo, minha roupa, para dar o pão a meu filho, a minha esposa, aos meus filhos. Ele diz: pense em você, cara. Pense em você, Castilho. Pense em você, mulher, homem. Se você é capaz de tirar sua roupa, seus bens materiais e vender e trocar em alimento para os teus filhos, o que Jesus não faria no seu lugar? Pense como Jesus, ele deu a vida dele por você e por mim. E ele quer dizer a você: pense com pensamentos que o impossível é possível acontecer. Pense com os pensamentos que a dor pode durar uma noite. Mas pense com o pensamento de Jesus pela manhã. Castilho vai sorrir. Família Castilho vai jubilar de riso. Você vai sorrir, vai jubilar de riso com você e tua família. Pense como Jesus. O filho foi embora. A filha foi embora. Está perdido no mundo. O marido foi para o mundo. A mulher para o mundo. Quem eu estou avistando, Jesus? Quem eu estou avistando que está chegando na minha casa? É tua filha, é teu filho, é teu marido, é tua esposa, que estava no mundo e voltou para a casa do Pai. Pense como Jesus, ele traz de volta o perdido, a perdida. Pense como Jesus, o que você está vendo, Castilho? O que você está vendo, mulher, homem? Um vale de ossos secos e sequíssimos. Não tem mais nada, Jesus. Só tem urubus, chacais, ossos fedorentos, ossos mortos. Só tem homossexuais, só tem bêbados, drogados, só tem traficantes, pessoas corruptas, estupradores, pedófilos, assassinos, criminosos, macumbeiros. Só tem homens e mulheres caídas no pecado, Jesus. E ele diz: tu crês que eu posso trazer vida nos pecadores? Trazer arrependimento?
Pense como aquele homem em frente ao vale. Responda como ele pensou. Tu sabes, Senhor. Tu sabes de tudo, Pai. Tu sabes? Tu podes tudo, Jesus. Então, chama o homossexual, chama a lésbica para largar o lesbianismo, o homossexualismo. Chama o traficante, o drogado, o criminoso, o pedófilo, o estuprador, o assassino, o macumbeiro, o ateu, o feiticeiro, o idólatra, o corrupto, o adúltero para largar o pecado. Chama em nome de Cristo que larga. Pensamentos de Cristo. A igreja precisa pensar como Cristo, não pensar como os pastores, não pensar como os apóstolos. Pastores podem cair, apóstolos podem cair, mas os pensamentos de Cristo não caem, não pecam, não falham. O que você precisa hoje? Gerar aquele impossível na sua vida. Você precisa hoje daquele pouco cesto pequenininho na sua mão, com quase nada dentro ou sem nada dentro, e levantar com o pensamento, porque Cristo, eu ouvi num culto agora, que se eu levantar minha mão, Cristo, vazia, o cesto vazio, a carteira de dinheiro vazia, a panela vazia, as duplicatas, as promissórias, tudo atrasadas. Diz que o Senhor, se eu pensar em ti, o Senhor pode trazer à existência o alimento, a prosperidade, a cura, os pagamentos, a solução. Então, Jesus, eu levanto as minhas mãos, Jesus, como cestos vazios, cestos com poucas coisas, Pai, e penso como o Senhor. Multiplica, Deus, e que não falte nunca mais. Pense como a viúva pensou. Eu vou fazer o bolo porque tu és profeta. Ela foi com o pensamento do Deus sobre a vida dela. Faz para o profeta. Porque aquele profeta representa o pensamento de Deus para aquela viúva. Vai fazer, mas não vai acabar. E ali aquela mulher disse: verdadeiramente tu és homem de Deus, mas eu vou fazer, porque tu és homem de Deus. E ela fez com pensamento. Aquele homem era o próprio Deus falando para ela. E ela fez o pouco que ela tinha e deu aquele bolo ao profeta. Você hoje deve ter feito algo. Você orou por alguém que você estava cansado. Você pode ter atendido um telefone, exaurido, exausto, para ajudar alguém. E esse foi o bolo que você fez para aquela pessoa. O bolo que você fez para Deus hoje pode ter sido você ajudar alguém com uma oração, uma palavra, mesmo na luta. Mas você fez esse bolo para essa pessoa, a oração. O bolo que você fez para Deus hoje pode ter sido participar desse culto, cansado, sem esperança, sem perspectiva nenhuma. E você fez esse bolo para Deus hoje, com poucos dados na internet, cansada, segurando um telefone, um tablet em frente a um computador, no meio de um barulho, ou de um abandono que é de pessoas, e você fez esse bolo para Deus hoje. Você fez o bolo de assistir o culto para Ele. Agora, Ele vai te devolver após que você fez isso. O que você precisa, como Ele fez com a viúva. Pense com os pensamentos daquela mulher que sangrava do fluxo de sangue. Ela pensou: Ele pode me curar. Ela foi nos pensamentos de Cristo. Quando você vai nos pensamentos de Cristo, e eu vou no pensamento de Cristo, nós temos a hora do nosso milagre, de nossa cura, de ressuscitar o que estava morto nas nossas vidas. Pense hoje como Jesus. Para Deus, nada é impossível. Pense hoje como Jesus. Para Deus, tudo é possível naquele que crê. Não desista. Entre numa corrente, não de homens, não correntes de orações. Entre na corrente da fé. Entre na corrente cujas águas chama Deus. Quando você entra na corrente certa,
a correnteza da fé, a correnteza da palavra de Deus. A correnteza te leva para onde Deus quer. Quando você entra na correnteza das águas, cujas águas chama-se Deus, você não precisa mais bater os braços de tão cansado que está, de tão cansada que se encontra. A correnteza te leva. As correntezas de Deus não é para você mais bater os braços. As correntezas de Deus é porque os seus braços, os meus braços, estão exauridos, cansados, com câimbras, doloridos. Mas aí Deus disse, nem mova mais os braços. A correnteza de Deus te leva e me leva. E de repente, a arca para no lugar certo. E quando nós olhamos, terra à vista, milagre à vista, promessa à vista. Jesus te ama. Pense com todo o amor que Cristo tem para você. Pense com toda a compaixão e misericórdia que Cristo tem para você. Hoje é meu aniversário. Hoje aprove Deus eu completar 57 anos. Um dos motivos que eu estou aqui hoje, ainda vivo, respirando o ar da vida, o fôlego da fé, da vida e pregando a palavra, é porque as misericórdias de Deus têm me mantido vivo. E hoje eu faço um culto no dia do meu aniversário. Tem presente melhor para um aniversariante? Pregar a palavra num dia em que nasceu? Então eu continuo pensando como Cristo. Mesmo no meu aniversário, a festa não é só minha, é de Cristo. Porque eu estou aqui com a minha família para a honra, para a glória, para o louvor do Deus de Israel. Eu me parabenizo nesse momento, porque eu penso com os pensamentos de Cristo. Eu me amo. Tenha pensamentos de Cristo. Se ame, se perdoe, se cuide, se abrace, se alimente bem. Pense como Cristo. Primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E agora, eu quero pensar, no dia do meu aniversário, em toda essa palavra de Deus, no livro de Salmo 112, 7. Eu quero parar o culto agora, neste momento. Eu quero pensar como Jesus está pensando pelo povo de Manaus. O povo de Manaus, na nação, é no Brasil. Eu quero parar o culto neste momento e pensar o que Jesus Cristo pensa sentado ao lado de Deus sobre o povo de Manaus. Assim Jesus pensa. Deus, meu Pai, eu peço pelo povo de Manaus agora. Eu clamo por famílias daquele povo, pelo Brasil, pela cidade, o estado de Manaus. Senhor, eles precisam de um oxigênio maior do que aqueles que estão nas UTIs. Eles precisam do oxigênio da fé, do cristianismo. Jesus pensa pelo povo de Manaus agora, ao lado de Deus. Deus, visita Manaus, Deus. Visite as igrejas de Manaus. Visite a cidade de Manaus, os bairros de Manaus, as famílias que perderam entes queridos, Deus. Visite o povo que está morrendo, Deus, pelo Covid-19. Jesus está pensando assim: Deus, envia a vida, Deus. Deus, envia oxigênio para esse povo, Deus. Deus, envia cura, Deus. Deus, envia anjos para o povo de Manaus, Deus. Deus, desperta o povo de Manaus, Senhor. Desperta, acorda o povo de Manaus para respirar o oxigênio da fé, o oxigênio da Bíblia, o oxigênio de Cristo. Deus, ressuscita mortos em Manaus, Deus. Deus, visite os médicos, os enfermeiros,
os paramédicos, os maqueiros. Visite, meu Pai, o povo em Manaus que geme, que chora, meu Pai, e grita: nós queremos oxigênio. Um ar que está de graça na terra, o oxigênio da vida, eles não conseguem respirar, Pai. E tem que comprar tubos de oxigênio, Deus. Dê oxigênio a esse povo, Senhor. Onde não tiver os tubos humanos, respira boca a boca nas UTIs, com homens, mulheres, velhos, crianças, bebês, mulheres grávidas, recém-nascidos, pobres, ricos, pequenos, grandes, empregados, desempregados. Senhor, onde não tiver o oxigênio, respira como o Senhor usou o profeta para respirar na boca daquela criança morta, boca com boca, oxigênio com oxigênio. Não deixe faltar o oxigênio da vida para esse povo de Manaus, Senhor. Amém. Assim Jesus pensa nesse momento. E assim nós temos que pensar pelo povo de Manaus e de todas as nações. Povo de Manaus, se faltar o oxigênio humano, eu profetizo a boca de Deus na sua boca na UTI, nos corredores dos hospitais. O que Jesus quer agora que os políticos, que os prefeitos, os vereadores, os políticos façam. Não roubem mais. Não roubem mais o dinheiro público. Não roubem mais nada. Administrem com honestidade políticos. É isso que Jesus quer que os políticos fazem na terra. Não roubem, sejam honestos e não corruptos. O que Jesus quer agora para as nações: se arrependam dos seus pecados. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. E o seu nome será escrito no livro da vida. E toda maldição será eliminada da sua vida, desde a primeira, a segunda e a terceira geração. Eu aprendo com Jesus. Pode uma mãe esquecer do seu próprio filho, mas eu, Senhor, me compadecerei dele. Sua mãe pode ter esquecido de você. Seus familiares podem ter esquecido de você. Seus amigos podem ter esquecido de você. A tua igreja pode ter esquecido de você. Seus familiares não podem nem te procurar mais. Mas não entre em depressão. Não aceite a morte silenciosa. Você tem, eu tenho, aquele que pensa todo dia o meu nome e o seu nome. O nome dele é Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus pelos 57 anos da minha vida. Quero agradecer em memória ao meu pai Castilho, que estás no céu, foi salvo. Quero agradecer em memória ao meu segundo pai, João Almeida, meu sogro, que foi para o céu ano passado. Ano retrasado. Eu quero agradecer em vida a mulher que me concebeu, Diva Castilho, a minha mãe. Quero agradecer em vida a minha segunda mãe, Antônia Almeida, que entregou o meu tesouro à minha esposa Josane. Eu quero agradecer aos meus filhos, Márcio Castilho e Marcos Castilho, meus tesouros que Deus entregou a mim e a Josane. E quero agradecer a minha amada Josane Castilho por estar comigo nesses anos todos. E quero agradecer a vocês, a nossa igreja nos Estados Unidos e vocês espalhados pelos 4 cantos da terra, que toda semana estamos aqui reunidos, falando e ouvindo Deus falar aos nossos corações. E vocês que me parabenizaram, muito obrigado. Vocês que pararam por um momento e desejaram um feliz aniversário para mim, por telefone, por mensagens nas redes sociais. E vocês que pensaram de mim, mas não me ligaram e não passaram mensagem, muito obrigado. Sou feliz com os pensamentos de Jesus Cristo, porque eu penso como Jesus. O impossível é possível acontecer.
eu vos abençoo a todos vocês com o maior pensamento que Jesus nos ensina. 1 Coríntios 13:7. O amor supera, prevalece, vence, espera e perdoa. Ame, ame. Pense como Jesus. Ame, ame, ame. Perdoe. E se for preciso, peça perdão. Mas se ame e se cuide. Deixo vocês no Shalom Adonai. Agora eu vou comer o meu bolo e meus salgadinhos que Deus abençoou a minha Josane me presentear. Quero agradecer a todos vocês que por trás dessas câmeras têm sido responsáveis também em orar pela minha vida, os meus filhos e a minha esposa e o Ministério Deus Te Promessa e o Momento da Palavra. Existem pessoas que estão escondidas, que quase ninguém sabe quem são, e têm nos honrado com oração e têm nos ajudado e nos abençoado. Vocês que estão aí, que muitas vezes não dá para falar o nome de todos vocês, Deus sabe quem é vocês, que nos amam verdadeiramente, e vocês têm nos abençoado e cuidado de nós. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom Adonai. Até o próximo culto.